Saudações, eu estou aqui nesta manhã do dia 27 de dezembro de 2024 com meu chapéu novo. Olha que bonito. Um amigo me deu, na verdade ele era cinza e eu pintei de preto porque ele era cinza com umas linhas laranjas e aí eu não curti, mas no modelo desenho dele é exatamente como o que eu perdi. É um pouquinho mais alto aqui, mas voltei a ficar bonito. E vou ler um relato de uma experiência com lucidez extracorpórea que aconteceu há 5 dias atrás, no dia 22 de dezembro de 2024, porque tem uns elementos bem interessantes neste relato. Essa noite eu tive uma experiência bacana também, eu até queria escrever, vou tentar escrever, mas a correria de fim de ano está bem grande para mim também. Eu não fiz live na terça-feira, porque era véspera de Natal, nem sei direito. Muitas pessoas fazem ceias, né? Eu tenho os compromissos de minha família, família da Marina, e também fiz com a família Excalibur, que é o meu projeto social. Então teve Natal e a gente fez aqueles desapegos, né? Esse aqui veio de um amigo nessa brincadeira de desapegos de fim de ano, mais ou menos na verdade, porque ele nem participou, ele só mandou umas coisas que ele estava abrindo mão, coisa de figurino que ele já usou no Excalibur. Ele participou há muitos anos atrás, e já tem muitos anos que ele não participa, e ele tinha uns chapéus de bobo da corte, sapato com guiso, umas coisas assim, e ele mandou para mim, e aproveitou e mandou um chapéu que ele não usava mais, e agora eu vou usar pra caramba. Por causa disso, eu não vou fazer live também na terça-feira que vem, porque é a virada do ano, né, Réveillon, e aí nos vemos no ano que vem com live. Mas este relato aqui eu vou ler direto do monitor aqui do computador, já que eu estou no meu novo cenário aqui, na casa da Marina, no apartamento. E ele é do dia 22 de dezembro de 2024. Eu estava na minha casa, já fora do corpo, tá? Sem lucidez. Eu falo que eu estava fora do corpo porque depois eu percebi. Por isso eu já começo dizendo que eu estava lá, embora eu estivesse dormindo no apartamento aqui. Acontece muito isso, né? Eu sempre vou para minha casa. Eu estava lá e percebi um incômodo numa parte do corpo e pensei em passar própolis para cicatrizar uma feridinha. E às vezes eu faço isso para acelerar a cicatrização. Enquanto eu passava de um quarto para o outro, pensando em procurar própolis, eu notei que a casa era como antigamente. E pensei, espera, estou fora do corpo, porque é muito comum que a minha casa esteja na configuração de passados ou muito antigos, ou muito antigo, né? Ou um passado intermediário, porque já houve 3 configurações diferentes. E eu notei, estou fora do corpo. De imediato eu já soube a resposta, porque eu perguntei, na verdade, espera, eu estou fora do corpo? E de imediato eu já soube a resposta e veio com um alerta de um ser grudado em mim por trás. Quem acompanha o canal sabe que isso é comum para mim. E eu pensei, tá, eu vou te tirar, mas você sabe a razão. Porque ele percebeu que eu percebi e quis me travar, como se tentasse me impedir, e lá fui eu puxar o ser. E grande parte de eu tirá-lo de lá é exatamente por causa disso, de um certo controle que eles querem ter, e também esse apego de não quererem perder essa carona. O quarto estava em meia luz, mas dava para ver
e eu puxava algo como pele, orgânico mesmo, né? E eu puxava e puxava, e chegou uma hora que ficou mais difícil, e eu passava por baixo do pé, eu puxava até o pé, pisava, porque a perna tem mais força, né? Para puxar o ser. E mesmo assim, foi difícil por um tempo, até ficar mais fácil e eu pensar, tá quase. Já me sinto mais leve. Acho que eu consigo ir até o fim sem acordar, porque é um mecanismo de defesa deles. Parece que eles conseguem me fazer acordar para interromper o processo diretamente, porque indiretamente eu posso fazer isso, movimentos energéticos no corpo, mas lá é mais garantido, eu tenho certeza que eu tirei. E realmente quase fui até o fim, mas ele me acordou. Eu acordado na cama, não me movi e pensei, droga, preciso lembrar de mover energia em circuito fechado, que é o que eu faço quando eu estou acordado, da cabeça aos pés, quando eu estiver fora do corpo. Junto com esse puxar da coisa. Enquanto eu estiver puxando, mover energia. Mas tudo bem, pensei, posso mover agora ou tento sair novamente porque não me mexi ainda e eu posso estar predisposto por vários motivos. Onda cerebral, o corpo mesmo, né, em estado de relaxamento, e bastou a vontade e eu saí. Apareci direto no meu quarto, lá da casa, né, antiga, e eu estava um tanto escuro, mas eu resolvi tentar sair da casa e andar para um lugar mais claro para averiguar se ainda tinha um ser grudado em mim, mas parecia que não tinha mais não. Talvez eu realmente tivesse conseguido me livrar dele e acordei no romper, né? Passei pela cozinha e vi uma obra que fechava uma porta numa parede. Uma obra, na verdade, estava como se estivesse em obra. Um tapume, uma coisa assim, tampando uma parte da parede que eu soube que seria uma porta. Mas nunca teve passagem naquele ponto. Cheguei até a porta de verdade mesmo, né, que existia, e apesar de estar escuro, eu enxergava uns 10% ou mais e vi que essa porta que existia antigamente, ela estava dividida no meio. E eu abri a parte de cima e pensei, tá, é uma forma de ter um portãozinho aqui. Porque antigamente não tinha a mureta da varanda com o portãozinho que existe hoje em dia. E nós colocávamos uma madeira na porta da saída, né, dessa casa, que era a cozinha, na verdade. Saíamos pela cozinha da casa, né? E a gente colocava uma madeira para impedir que o cachorrinho pincher que nós tínhamos na época saísse para devorar o mundo, porque é pincher, né? Mas eu passei pela porta porque isso nem era mais necessário. Eu pensei, não temos mais cachorrinhos. E havia a mureta com um portãozinho que tem hoje. E eu enxergava pouco, mas pensei, eu sei onde tem a tranca. E eu fui diretamente, né, tateando, achei e puxei e passei. O quintal estava escuro e eu andei um bocado e mais do que precisaria para chegar ao portão para a rua. E não havia nada de muro, portão, nada. E o pouco que eu enxergava indicava que ia assim até vai saber onde. E eu resolvi mover energia da cabeça aos pés, como eu tinha falado comigo mesmo, acordado, enquanto eu andava. E foi bom, porque foi clareando a visão e enxerguei uma estrada de terra com muitas árvores e outras vegetações altas do lado. Era como viagem para o interior, né? Onde você tem a estrada de terra e árvores altas, pinheiros, sei lá o que, mato. E eu pensei, tá bom, eu vou seguir andando.
E de repente, devo ter mudado de frequência ou passado por um portal invisível, porque o cenário mudou para o que parecia uma espécie de mercado grande, ou estação, não sei. Porque era como um pátio num lugar fechado, com lojas ou guichês ao redor, e só não prestei atenção nisso direito para olhar se eram lojas ou guichês, porque eu vi 4 homens ao meu redor, me analisando, e eles se moviam junto comigo. Eu estava andando e eles estavam andando na mesma proporção. Então eu prestei atenção neles e as análises eram mútuas. Eu os analisava e eles me analisavam. Eu percebi. Vestiam macacões cobrindo o corpo quase todo, só as mãos e do pescoço para cima que ficavam de fora. Pareciam humanos, todos sem cabelo, carequinhas, pele morena, um tanto mais que a minha. Um deles tinha um bigode e me lembrou quase que um rapper. Os macacões eram cinzas, mas não aquele cinza morto. Tinha um tantinho azulado, bem sutil, coisa de só quem mistura tintas para saber que tinha pigmentos ali de azul. Eu parei perto de uma entrada que eu só posso descrever como uma entrada para um corredor que levava a algum lugar. Sabe, aeroporto talvez, que tem uma parede e aí você chega e aí tem um corredor atrás e vai? Parece que era algo assim. Era estreito e alto e tinha um homem nessa entrada, parado ali nessa entrada. Ninguém falava nada e eu olhei no rosto de um por um. Eu parei, olhei no rosto de um por um e pareceu que me viam como uma ameaça, pelo que eu interpretei e captei, mas não tanto. Eram como seguranças, talvez. Eu sei que eu falei, e aí? Um deles disse, Zaratang, não me lembro se o início do nome era Zara, tá bom? Vou deixar isso bem claro, porque eu repeti o nome lá, mas aconteceu muita coisa depois, vocês vão ver que o relato é grande, e eu estou escrevendo isso mais de 1 hora depois que eu acordei, e eu puxei da memória e eu só lembro com certeza que terminava com Tang, porque eu associei a uma marca de bebida não saudável. Mas pode ser que seja, então, Zaratang mesmo. Pode ser. Prosseguindo, ele disse, Zaratang está desapontado com você por não ter ido treinar em Sirius ainda. Eu olhei novamente para todos, sem responder. Sabe aquela coisa de tipo, analisando, mas pensando? Podem até ser de Sirius, mas se querem saber, eu duvido. Eu acho que por perceberem que eu não ia ficar deslumbrado com a honra de ser convocado ou ser importante para alguém importante de uma estrela que dá para ver aqui da Terra, que está na constelação que nós chamamos de Cão Maior, eu pesquisei na hora de escrever este relato. Enfim, ao perceberem que não fui fisgado por essa premissa, o cara disse, claro que sempre podemos obrigar. E aí eu novamente só olhei para eles, sem medo, seguro de mim, não audacioso e destemido, feito um jovem tolo, para desafiá-los, apenas sereno no sentido de ter pensado, poder sempre podem, mas vai adiantar? E eu acho que eles captaram todas essas interpretações minhas. E aqui eu quero que entendam que eu não me referia a conseguirem me manter lá quando eu perguntei, mas vai adiantar? Não me referia a conseguirem me manter lá ou sei lá o que, e sim na eficácia disso, o funcionar, porque já que eu não estava, preso à proposta deles, ou capturado pela proposta deles, ou
encantado com a proposta deles e talvez poderia, né, eu até me ver como um possível porta-voz e eu não tenho interesse nessas coisas. Esse tipo de coisa não funciona comigo. Eu desconfio de tudo, mesmo. E o que aconteceu? Acordei. E pensei, poxa, eu queria ver onde isso daria. Mas tudo bem, será, no entanto, que eu consigo sair outra vez, já que eu não mexi na cama? Eu saí uma primeira, né, quer dizer, uma segunda vez, por que não uma terceira? E a minha intenção nem era voltar para onde eu estava, eu só queria estar lúcido fora do corpo, porque é muito interessante. Eu me sinto um tanto mais cidadão do cosmos, como eu acho que nós somos, sabe? Eu acho que a gente perde muita vivência perdendo a lucidez, e ter lucidez fora do corpo me deixa feliz. É como se eu estivesse progredindo nessa estrada eterna da evolução. Eu não tinha intenção de aparecer onde eu estava, eu só queria sair de novo, mas saí direto, apareci lá no mesmo lugar. Porém, só havia o cara com quem eu conversei e que tinha bigode, e ele vestia uma roupa diferente. Obviamente eu analisei, porque a roupa era muito esdrúxula, diferente mesmo da anterior. Era um terno chique, com gravata dourada, num tom metálico, tão evidente, né, de parecer metal, apesar de ser tecido. E tinha também um pano dourado na cabeça, que não era uma bandana nem turbante. Na verdade, parecia sair ou estar preso do terno e armado atrás como um quadrado, como se tivesse uma sustentação. Ele subia e se dobrava em cima da cabeça e apoiando na cabeça. Eu não tenho nada aqui agora para mostrar, mas seria algo mais ou menos assim, ó. Só que ele descia até... Ele vinha como se fosse uma capa para trás, só que ela foi jogada para cima e ela era firme, ela não ficava caída. Ele obviamente leu que eu achava aquilo estranho, a minha percepção, e falou: a aparência não importa. E veio o complemento nítido: vocês superestimam demais isso de aparência. O camarada não parecia um cara mau, mas também não era bonzinho. Talvez fosse só um cara, um trabalhador de uma ordem organizada que não era nem boa nem ruim, ou sei lá, talvez só objetiva, mesmo que fosse com intenções boas. Os caminhos que eles escolhiam para fazer algo funcionar, talvez é que não fosse tão, vou chamar de honesto. Eles chamariam talvez de funcional. É como se fosse, um faz de conta, vamos fazer um faz de conta aqui. Elaboram uma história e se eu compro essa história, a coisa funciona. E aí eu não estou aqui para dizer que eles eram maus ou bons. Sei que foi isso que aconteceu. Estou relatando exatamente como aconteceu, porque fui lá, nessa segunda tentativa de conversar com o cara, a única informação que ele passou foi essa e eu acordei do nada. Algo me interrompeu, não sei dizer. Eu ainda estava na cama, sem me mexer, apesar de já ser de manhã, né, fazia um tempo. A Marina estava quieta, porque nós fizemos um encontro de Natal do Excalibur no dia anterior, e perto de... era para acabar, né, perto de 22 horas, e acabou acabando meia-noite. Fora isso, a Marina teve um pesadelo e me acordou 6 horas da manhã, me pediu um abraço para ficar melhor, e demoramos a dormir novamente. Isso tudo antes dessa experiência, tá? E eu mais do que ela. Então já era de manhã, eu já tinha dormido bastante, e eu sempre falo que é mais fácil sair perto da manhã, né? 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, ou até mesmo depois, 7, 7 e meia, dependendo. Como era pós-festa aqui, a gente acabou ficando um tanto mais. Eu tentei sair mais uma vez, e onde eu me vi, direto, saí. Não foi aquela saída de
me ver saindo do corpo e andando até um lugar. Não, eu só apareci lá. Eu estava numa estrada, a mesma estrada, de terra com vegetação alta dos lados e estava escuro. Mas esse escuro que eu mencionei até aqui, neste relato todo, eu acho importante dizer, não é um escuro só, ele era um cinza quase esfumaçado. Sabe quando tiramos a iluminação de uma foto ou vídeo? Eu vou tentar fazer isso neste trecho aqui, ó, enquanto eu estou falando mesmo, para ver se eu consigo replicar essa sensação na edição do vídeo aqui. Não sei se eu vou conseguir, porque aqui eu não tenho um programa que na minha casa eu tenho, que é o Sony Vegas. Aqui eu estou usando o CapCut porque é muito difícil instalar o Sony Vegas. Então, sem comprar, eu vou tentar replicar isso aqui, e se eu conseguir, ficou assim. E eu pensei, tá, vou mover a energia da cabeça aos pés novamente para clarear outra vez, já que funcionou da primeira vez. É como se eu estivesse mudando a minha vibração, né, e enxergando mais, não sei. E eu comecei assim. Cheguei a pensar, será que eu paro e me sento e só faço isso, de mover energia? Porque foi o que eu fiz quando aquele ser, consciência, energia, me puxou para cima e eu quase atravessei a galáxia. Tem esse relato aqui no canal, né? Quer dizer, eu atravessei, só não cheguei onde eu supostamente chegaria. E eu estava pensando isso lá, fora do corpo. Mas eu concluí, isso já me deixa na expectativa de acontecer algo similar. Isso acontece o que precisa acontecer, dentro de quase infinitas possibilidades. Então tudo bem, eu comecei a sentir o estado vibracional enquanto eu andava, movendo a energia, e eu resolvi apenas pensar, olha, eu estou à disposição, se eu puder ajudar em algo. E o estado vibracional aumentou muito e ficou no corpo todo. O estado vibracional é aquela sensação, né, eu interpreto como uma colmeia de abelhas sobre mim, e não só, né, é no corpo todo, de dentro para fora, e parece que transpassa, né, a pele, não que nós tenhamos de carne e osso lá, mas tem um corpo, uma forma. Então o estado vibracional ficou muito evidente, e eu, para testar, comecei a fazer aquele autopasse com as mãos, que é uma coisa que eu também faço quando eu acordo de madrugada, faço movimento. Eu faço um autopasse que eu já mostrei. Deixa eu afastar um pouco aqui. Eu fico em pé, e aí eu abro as mãos, coloco sobre a cabeça e passo na frente do corpo, e quando chega embaixo, bem onde o braço não alcança mais, eu jogo, sabe? Faço assim. Então eu estava fazendo isso, e às vezes eu passo também atrás, passo aqui na nuca, que é onde eles estão. Aqui eu até seguro, faço aqui, ó, de pegar e puxar, porque às vezes eles estão desse lado, grudados, né? Aqui ou no meio. Então eu pego também, puxo, jogo para baixo. E eu comecei a fazer isso fora do corpo, enquanto eu movia a energia. Recomendo esse autopasse porque nós temos um campo eletromagnético, o corpo energético, quando ele acompanha, né, na saída do corpo, existe uma chance dele não acompanhar e você vai até para mais longe, porque é um corpo mais denso, mas no geral ele fica acoplado também e vai junto. São tipos diferentes de saídas. Mas é difícil perceber qual é qual. Enfim, são vários corpos que a gente tem, né? Dá para sair só do corpo espiritual, sem o corpo energético. Dá para sair sem o corpo espiritual, só no corpo mental, que não tem forma, vê tudo. Dá para ser uma mistura desses, uma variação e por aí vai. E eu pensei, caramba, o estado vibracional que já era alto ficou muito mais. Porém, eu movi a energia da cabeça aos pés, fazendo um movimento com as mãos. Porém, eu movia, né? Coisa que eu nunca tinha feito, nem tentado no mundo material. E é algo que eu até pensei em passar a fazer, e nem fiz, na verdade, por causa dessa correria de fim de ano, né? Mas é uma coisa que eu quero tentar aqui também, de fazer o autopasse enquanto movo a energia. E eu continuei andando, e uma música se fez ouvir, como uma música de coral,
Era um coral de música africana. Como é que eu vou... Não sei, acho que o YouTube não deixa. Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo com algo que pareça, porque às vezes eu escuto essas músicas, eu gosto. E aí vocês vão ter uma referência. Não vai ser a música exata, mas eu achei bem bonita e ainda não tinha clareado muito. Mas eu vi muito adiante, no alto, no topo de árvores, fogo, luz. Parecia uma coroa. O formato, né? Porque estava muito distante, é como se fosse no topo da árvore, sabe? Flamejante, ou uma luz, uma coisa assim. E a música prosseguia. E eu andando. E o estado vibracional altíssimo, zunindo, sabe? Danado de bom. E eu resolvi só manter aquilo, para dar uma limpada boa nas energias do corpo. E eu pensava coisas como, caramba, é forte e impactante mesmo essa vibração. E pensando bem agora, isso é eu fora do corpo, hein? Meu irmão deve sentir isso quando ele ora na igreja evangélica. Ou tirando o demônio de alguém, que são espíritos, né? Que eles acham que são demônios, porque não tem espíritos para eles. E muitos religiosos devem sentir o mesmo. E aí, de fato, o deslumbre deles com isso serve como, apesar, né, de ser algo que acontece com todo mundo, cada um tem uma explicação. E já vem com a afirmação, no caso de ser o meu irmão, eu acho que o Espírito Santo, eu não sei se evangélicos falam de Espírito Santo, acho que sim, né? Não sei lá. Ou Deus direto, ou Jesus, ou em terreiros, né, de religiões de matriz africana, outro nome. Não sei, cada um deve dar uma interpretação, seja onde for, e eu pensei fora do corpo. E aí fica realmente muito fácil mesmo acreditar na religião que deu a explicação que deu, porque é um reforço, é uma percepção sensorial tão evidente que se torna quase que incontestável, é uma experiência pela qual a pessoa está passando. E aí as religiões pegam uma carona nisso e é como se isso validasse todo o resto, porque está dentro do contexto da religião, embora eu acho que nem estejam nos livros, né, como a Bíblia, por exemplo, mas foi puxado e a explicação vem daí, né? É o Espírito Santo ou sei lá o quê. Enfim, esse raciocínio todo foi de compreensão da constatação da constatação deles, né, de ser real algo além daqui. E eu fiquei feliz de eu não estar preso nas condições que cada religião impõe. Repetindo aqui mais uma vez, que para mim não funciona, mas eu acho interessante que funcione para muitas pessoas, que sirva de referência, porque algumas pessoas precisam desses muros para foco, talvez. É mais fácil focar se não tiver a visão panorâmica de tudo o que está acontecendo. Algumas pessoas eu acho que precisam dessas delimitações. Como eu estava falando no início, né? É uma trama, uma história que talvez não seja real, mas que algo real aconteça a partir disso e seja funcional, como os caras que queriam dizer que talvez eu tivesse que ir a Sirius treinar com Zaratanga, sei lá. Mas eu dispenso toda essa alegoria, que para mim é uma alegoria, mas talvez nem seja também, eu posso estar errado, e não tem problema também não, eu considero essa possibilidade. E aí é que tá. As religiões, elas deviam trabalhar isso nas pessoas, essa humildade de talvez estarem erradas, e por isso que eu acho que eu estou numa leve vantagem de considerar que talvez eles estejam certos, talvez eu esteja errado, tá tudo bem. Vou constatar isso um dia, mas não pauto a minha existência toda numa aposta plena de que isso é assim.
e pronto. Não acho que eu ganho com isso. Ainda assim, sentindo esse prazer enorme por algum tempo, andei assim, não ainda assim, andei assim, sentindo esse prazer imenso por algum tempo, até que do meu lado direito se abriu um cenário. Mata. A mata desapareceu e a claridade voltou de imediato. Aí o cenário ficou nítido. À minha direita tinha um rio descendo a partir de uns metros atrás de mim, de onde eu passei, para além da vista. Ou seja, eu estava andando. Quando o cenário abriu, eu pude enxergar atrás de mim, uns passos atrás, tinha o início, um rio, né, que descia, passando. E na orla dele tinha muita gente sentada e rindo e admirando o que viam na orla dos dois lados, porque o rio descia, né, e tinha grama dos lados. A música não tinha parado, o estado vibracional também continuava, apenas eu parei de andar. O que viam as pessoas, né, o que as pessoas sentadas viam, eu também vi. Até porque isso vinha em minha direção, embora metros atrás. Eles estavam vindo pelo ângulo, né, como eles estavam mais para baixo, eles estavam vindo para o lado de cá, mesmo que eu estivesse aqui, não sei se eu vou conseguir mostrar isso. Enfim, eles estavam vindo para cá, para onde eu estava, mesmo que não exatamente na minha linha, um pouco mais para trás, que era o rio. Acho que vocês entenderam. Era centenas de cães correndo sobre a água, não dentro dela, e contra o fluxo, porque ela descia, né? Eles corriam para cima, todos negros com manchas marrons, feito Dobermans. Acho que alguns eram, né? A maioria era dessa raça, mas alguns tinham a cara achatada. E nem combinava com o corpo esguio e as patas compridas. Então, os cachorros tinham a cabeça diferente, mas o corpo era parecido. E quando chegaram na linha de onde eu estava, atrás, que era mais alto, porque subia um pouquinho, como se fosse uma pista de skate, eles se viraram e desceram novamente. Coisa que cachorro faz, de correr para um lado e para o outro e voltar naquela empolgação. Eles estavam assim. E olhei as pessoas no gramado ao redor e tinha também muitos cães ao redor delas, cachorros mais tranquilinhos. Pareciam, pelo que eu interpretei, cuidadores e redirecionadores de animais, né? Além de pessoas que provavelmente estavam ali só pela terapia da coisa mesmo. Eu pensei em descer para confirmar isso, porque o gramado tinha uma inclinação, como eu disse, né? A água descia por um fluxo e o resto era grama. Mas a Marina fez um barulho, murmurou, ela tentou falar algo dormindo, não sei, e eu acordei. E aí eu não saí outra vez porque eu fiquei pensando se eu a acordava, porque ela tinha tido um pesadelo antes, mas ela parou e parecia bem. Eu olhei as horas e era 10 horas da manhã, tardíssimo para os nossos parâmetros, e eu tratei de ficar repassando os detalhes na mente para escrever agora, e estou terminando aqui, quase meio-dia, foi o que eu escrevi ali. E por isso que eu esqueci o nome lá do Zaratanga da vida, porque aconteceu tudo isso depois e eu fiquei mais um tempo na cama, aquele processo de acordar, né, lento ali, coisa que só fim de ano, nessas pós-festas, nos permite. A Marina acordou minutos depois e tal, disse que estava ela falou que estava sonhando com aulas do circo, mas as pessoas, os alunos, né, porque ela é professora, não faziam o que ela pedia, mas tudo bem. Ela disse. E aí, essa é a experiência que eu tive nesse dia, e eu espero que vocês tenham percebido. Eu acho que eu não preciso fazer uma leitura disso. Eu acho que eu já fui fazendo aqui no decorrer com esses questionamentos, essas considerações. Não é porque vieram com essa argumentação que são seres terríveis que querem enganar. Pode ser que sejam.
Pode ser que não. A questão toda é essa, pode ser. E o que ficou foi a sensação muito boa de alta vibração. Nem sempre é só ruim ou pesado e umbral. E eu acho que às vezes tem muito a ver o quanto a gente enxerga ou não, né, com nosso estado mesmo. Talvez até emocional, porque fim de ano para mim fica bem pesado. Além de todas essas festas que eu citei no início, eu ainda fui na festa de Natal da minha cunhada, né, irmã do meu amor, que tem uma filhinha que eu considero uma sobrinha. Mas foi bem difícil porque eu já visitei ela antes, ela e a mãe, né? Mas a família inteira, a família que eu vi, todo mundo me viu depois de 7 anos. Muita gente veio conversar comigo, então levanta muita coisa, né? Pesado. De qualquer forma, é isso o relato de hoje. Muito obrigado por sua atenção. Muito obrigado aos apoios que eu recebi nesse mês, tá? Eu vi lá muitas pessoas, não sei nem o que dizer, porque eu encaro todo esse apoio, não só a mim, mas para que eu mantenha essa pesquisa aqui de vida e colabore na pesquisa individual de cada um, nesse desenvolvimento de uma percepção maior. Nós temos um grupo no WhatsApp. Por causa dessas festas, está bem difícil eu aparecer lá, mas tenho, na medida do possível, eu vou lá e escrevo alguma coisa, leio, vejo o que as pessoas postaram, mas participem lá porque também fazemos algumas conversas que não dá para fazer aqui, não vou dizer discussões, porque eu acho que mesmo quando alguém coloca um argumento, e às vezes vem alguém indignado com alguma coisa ou outra, né? E aí eu coloco uma visão que eu acho que pode ajudar as pessoas, e as pessoas também me ajudam com a visão delas a lembrar que todo mundo tem uma visão, né, para começo de conversa. E que a gente ganha com isso, com esse dividir perspectivas. Porque às vezes alguém vem com uma um pouquinho mais ampla, que a gente não considerava, e a gente pode considerar colocar isso no nosso modelo de explicação do que é a vida, de como enxergar a vida e vivermos melhor. Tem algumas coisas que eu quero ver ainda que eu não vi. Tem lá uma pesquisa, né, que uma moça colocou lá, que de uma faculdade, de um casal que estudou por 10 anos, um moço que sai do corpo. Eu quero ver. Eu até vi uma entrevista que eles deram, não foi muito conclusiva, não tem muitos exemplos do que averiguaram, né? Falaram mais de que tem esse tempo todo e tal, mas eu quero ver se eu acho os artigos ou coisas assim. Então é uma forma de aprofundar. Muito obrigado por sua atenção. Nos vemos na semana que vem, que também é ano que vem. Hoje é sexta-feira, eu ainda... sexta-feira, que dia é hoje? 27, eu falei no início, né? Tô perdido. 27 de dezembro. Esse vídeo está sendo publicado dia 28, mas hoje, dia 27, eu ainda tenho que ir ao Bar do Folk, porque um amigo que participava do Excalibur, participou por anos, mora em São Paulo, veio visitar a cidade, a família, né? E quer conhecer o Bar do Folk, então vou vê-lo só lá, e aí vamos fazer uma atividade. O dono do bar vai fazer uma atividade, e já que eu ia lá, eu falei que eu ajudaria. Então, tem mais um trabalhinho nessa sexta-feira. Muito obrigado mesmo por sua atenção. Deixe comentários, perguntas, responderei todas, e sendo algo que eu acho importante compartilhar com as pessoas, eu trago para a próxima live. Começo a live falando sobre essas perguntas, respondendo essa pergunta também aqui, né? É isso. Hasta.